Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Herrias. E hoje vamos para mais um vídeo de fechamento de mercado, hoje dia 23 de março de 2021, são exatamente 17 horas e 30 minutos, começando aí pelo Ibovespa hoje que está cedendo, aliás, cedeu já, né, fechando aí em 1,49% o Ibovespa e inclusive respeitando mais uma vez a nossa banda mais rápida aqui, podendo novamente vir testar os 110 340. Consolidação continua, não vejo ainda a possibilidade, diante do que aconteceu hoje aqui, de uma mudança de cenário. Existia até então uma realização frustrada, engatilhada aqui para ser acionada, caso ocorresse a ruptura da máxima do último pregão de ontem, né? Mas isso não aconteceu. Infelizmente, não houve a violação da máxima, muito pelo contrário, houve a perda da mínima de ontem e o Ibov agora começa a fazer um padrão aqui bastante indicativo de continuidade da queda, pelo menos como eu falei, ou tendendo a vir parar e testar pelo menos os 110 340. É lógico que se ele resolver subir, continuaremos com a resistência aqui no 116 750, depois 120 310 e para baixo, claro, tem o 110 340, depois só o 105 121, pessoal, tá? Se a gente vier aqui, pessoal, para as médias, eu fiz aqui um outro layout, aliás, deixa eu já tirar essas linhas horizontais aqui. Eu fiz esse layout aqui para ter médias para a gente conseguir conversar um pouquinho com relação às médias. A gente vê aqui um padrão de um 9.1 aí do Dave Landry, né? Embora eu não esteja usando a média de 9, eu estou usando a de 8 para ser um pouquinho mais rápido. Eu já usei a de 13, depende do movimento do mercado, tá, pessoal? Agora eu estou usando a de 8, né? Porque além de ser um pouquinho mais rápida, ela também está diretamente relacionada com Fibonacci, é um número de Fibonacci, né, o número 8, e todos os demais números também são derivados, aí são números de Fibonacci. Então nós estamos com a média de 8, média de 34, 144, 610. Bom, a gente observa aqui um padrão de 9.1, podendo vir chegar aqui a 110.300 pontos, que vai dar mais ou menos, ó, pessoal, a região aqui, ó, que nós comentamos, ok? Região que nós comentamos aqui de limite de suporte aqui, que vai dar mais ou menos essa região aqui, tá? Tem bastante espaço para o estocástico continuar caindo, então o Ibovespa, por enquanto, indica sinal de alta. Aquilo que eu sempre falo, pode ser que amanhã ela apresente um outro padrão e aí a gente vai alterar a nossa visão, porque o gráfico vai alterar, né? Mas a gente sempre vai analisar de forma objetiva, consistente, para que sempre façamos análise com os mesmos critérios, né? E não de acordo com o nosso humor ou com a nossa vontade, ok? Então, Ibov é isso aí. Índice futuro, pessoal, o Infut, continuamos aqui também apresentando uma baixa, também tinha aí uma realização frustrada. Essa realização frustrada, ela não se realizou, não foi ativada da mesma forma que no Ibov, aqui no índice futuro ela também não foi ativada e agora está fazendo aqui um ponto 1, ok? Ponto 1 aqui, setup 1 na verdade, né? O 9.1 que seria o primeiro setup, podendo ceder aqui, vir para 110.990 e 109.800, tá? Então são pontos aí de suporte importante, estocástico permite que isso ocorra também. Dolinha, vamos ver o Dolinha, pessoal. Dolinha, bom, o que a gente pode observar aqui no Dolinha? A gente pode já começar a observar uma vontade do estocástico em se segurar nesse patamar, ok? A gente já observa que este fundo representa este fundo e este fundo que foi feito aqui representa este fundo.
ou seja, temos fundos descendentes, enquanto o estocástico apresenta fundos levemente ascendentes. Isso é uma divergência. Ah, então é para sair comprando dólar aqui e não sei o quê? Não, claro que não. Divergência é só um sinal de desaceleração do movimento prévio, pessoal, tá? Então, divergência é sinal de desaceleração. Movimento prévio é de queda, a gente pode deduzir, portanto, de acordo com essa divergência, que este movimento de queda está perdendo a força. Pode ser que ele acabe recuperando sua força e volte a cair. Por isso que não dá para sair comprando por causa de uma simples divergência, tá? O ideal é unir essa divergência com algum padrão aqui no gráfico, um padrão de candles ou um padrão de figura ou uma virada de média, alguma coisa nesse sentido, um cruzamento de média, um high-low, o que for, tá? O ideal é sempre unir divergência com alguma outra coisa também. E esta outra coisa não estou encontrando agora no dólar, tá, pessoal? Não consigo ver essa outra coisa aí no dólar. Se a gente colocar aqui, por exemplo, os 60 minutos, a gente vê uma tentativa de um fundo duplo aqui, mas ainda não temos pivô de alta nem nos 60 minutos. Eu ia pôr até nos 90 minutos, mas nem é preciso, porque se nos 60 não mudou a tendência, no 90, que é um gráfico maior, que precisa de muito mais força para mudar a tendência, porque a inércia é maior, também, obviamente, não mudou, tá? Então, dolinha, eu não faria nada neste momento no dolinha, tá? Não faria nada. Vamos dar uma olhada no índice financeiro, como é que se comportou no dia de hoje, caindo aí 1,08%, ainda nada preocupante, né, pessoal? Nada muito preocupante, olha aqui. Ele veio, rompeu essa LTB que a gente tinha traçado, agora ele se encontra aí na região das médias, fazendo um pullback desse rompimento, pode tranquilamente continuar subindo. O estocástico, inclusive, demonstra essa possibilidade aí de continuidade do movimento de alta, então é apenas isso, tá? Não está tão ruim quanto o Ibov. O Ibov está um pouco mais preocupante do que o IFNC, a gente vê pelo próprio candle, né? A localização do candle, melhor dizendo, né? Bom, temos aí o IFNC, o DI futuro continua sua alta, indo para aquela zona de alvo em 6.761. Agora ele já está em 6.420, já passou do 6.20 e indo para cima agora 6.761 aqui, próxima zona de alvo importante, abrindo o leque aqui, muito, muito bonito, tá ficando o DI, né? Infelizmente, porque eu gostaria de ver DI baixo, juro baixo, para a bolsa continuar tendo o seu desempenho melhor, ou pelo menos tende a ser assim, nem sempre é assim, mas geralmente é assim que acontece. A gente já pode ver também as bandas aqui virando para cima, a banda intermediária já ficou verde também, então tendência de alta no curto prazo e no médio prazo de acordo com as bandas. Aqui de acordo com o nosso fractal, a gente também vê tendência de alta no curto e no médio prazo, fortíssima tendência de alta e ainda no longo prazo estamos em tendência de baixa. Muito bem. Dito isso, vamos dar uma olhada na Petrinha. Petrinha a gente comentou que estava terrível de superar a Petrobras e realmente, olha só, hoje ela caindo aí 3,06%, violando novamente as bandas aqui para baixo, tende a vir testar fundo novamente, tá, pessoal? Então, atenção aí com a Petrinha. Petrobras aqui em 21, 20,86 pode ser um suporte importante para a Petro, tá? Se ela vir aí, de repente, dá para se pensar em alguma coisa, continua aí nessa consolidação. Isso não é sinal de que ela vai voltar a cair, pode ser que sim, mas não vejo neste momento isso, e muito menos sinal de que ela vai subir, tá? Tá nessa lateralização, então essa faixa aqui de baixo inferior é o limite inferior da lateralização e aqui é o limite superior. Dá para se buscar operações aí comprando aqui, vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui, lógico que com stop bem curto, ok? Porque se estourar para baixo, você não tem um loss muito grande, tá? Já a Vale
Vamos ver a Vale. A Vale caindo hoje também 2,31%, né? Não acionou o nosso Dave Landry aqui que a gente tinha marcado. Esse Dave Landry de ontem passa para a máxima do dia de hoje. Então, para amanhã temos um novo Dave Landry aí na Vale, tá? Novo Dave Landry na Vale, numa região bastante interessante da média 34, estocástico lento bem sobrevendido, muito interessante, tá? Bom, além desses papéis aqui, eu quero comentar com vocês também os trades que eu fiz no dia de hoje, tá? E hoje eu fiz o quê? Vamos ver o que eu fiz aqui na minha planilha. E hoje eu fiz o seguinte, hoje eu fiz uma entrada em PRIO, tá? Entrei, vamos marcar até onde eu entrei aqui, ó, pessoal. Eu entrei em PRIO em 88,11, tá? Então eu entrei em PRIO em 88,11, depois disso ela chegou a cair mais um pouquinho aqui, tá? Então foi essa minha entrada de PRIO para swing trade. Entrei para swing trade, contando aqui com essa região de suporte, entrei no risco, tá? Pela estratégia NIL, estratégia de minha autoria e de volatilidade. Bom, além da PRIO, para swing trade eu também operei a PRIO no day trade. No day trade ela não foi tão boa, ou não foi um day trade bom. Eu entrei aqui na abertura, como eu falo que eu gosto de entrar na abertura, né? Chegou a subir bastante, mas eu tinha o meu alvo lá para cima e acabou encerrei a operação aqui próximo do fechamento do dia com 1,9 mais ou menos de desvalorização, tá? A PRIO, portanto, estamos aí, fechamos esse trade no loss. E também entrei em BR Malls, BRML3, também para day trade. Também entrei aqui na abertura do dia, ela subiu um pouquinho, caiu, fiquei um pouquinho no loss e ela deu uma pancada para cima, o meu alvo estava aqui, então deu aqui aproximadamente 1,16, exatamente 1,16%, tá? Depois ela ainda subiu mais, subiu bastante, inclusive, mas o meu alvo era aqui, saí no alvo e estou bem feliz com isso, tá? Então agora temos duas posições, essa na PRIO que eu acabei de comentar com vocês e a CSN. CSN que hoje também foi ruim, caiu bastante hoje CSN, ontem já tinha sido ruim, hoje foi pior. Estou comprado aqui em 36,56, então estou tomando no momento aí um prejuízo de quase 10%, vamos dizer uns 9%, tá? E agora sim eu tenho um stop loss, eu não tinha um stop loss, agora eu tenho um stop loss na perda da mínima do dia de hoje, tá? Então se amanhã o preço cair aqui abaixo de 33,21, eu imediatamente, automaticamente vou zerar o meu trade e vou zerar no loss, tá? Então CSN é isso. Eu estou com a maior parte das minhas caixas para operar, eu estou líquido, estou fora do mercado, justamente porque o mercado encontra-se nessa zona, né, de lateralização, essa zona meio esquisita aí que o mercado está fazendo, e isso me impede de entrar um pouco de forma mais agressiva. Assim que o mercado definir o movimento dele, né, e principalmente se ele for um movimento de alta, que é o que a gente torce para que ocorra, aí sim eu vou voltar devagar a colocar, aumentar minha posição no mercado, tá? Deixa eu só ver se tem alguma ação interessante para amanhã. Eu comentei de BR Malls ontem com vocês, comentei de PRIO também com vocês, tá? Deixa eu só ver hoje se temos alguma ação interessante para ficar de olho na abertura do mercado amanhã, e aí eu digo abertura mesmo. Uma ação interessante é BIF, tá, pessoal? BIF 3, Minerva, né? Tá bem interessante aí para abertura. Aqui no gráfico diário ela tá bem consolidada. Se a gente vier aqui para os 60 minutos, ó, ela já está um pouco mais fácil de se trabalhar e, obviamente, né, 60 minutos é o melhor prazo, na minha concepção, para se buscar aí
definir uma tendência ou tentar às vezes até buscar operações para day trade, tá? Então, BIF3 está bem interessante nos 60 minutos, 90 minutos também é um excelente time frame para se buscar operações, tá? E depois, obviamente, aí tem 15 minutos, 10 minutos, até 30 minutos dá para se operar, ó. E tá em tendência de alta, fazendo um pullback. Olha o estocástico aqui nos 30 minutos, que interessante que tá. Então, BIF, façam seus estudos aí, vejam direitinho se estaria aí dentro do seu gerenciamento de risco, se tem algum setup sendo apresentado aqui para vocês dentro da estratégia, né? Eu vejo, por exemplo, aqui um inside bar, tá? Temos um inside bar aí. Outro ativo bastante interessante é a própria Prio, tá? Aí você vai falar, mas Rodrigo, olha só, ela está fazendo uma tendência de baixa aqui, perdeu o último fundo? Sim, perdeu o último fundo, mas já pensou se ela volta, né? Então, dependendo do padrão que ela forma aí, aqui nos 10 minutos também, ó, ainda não virou para cima, tá tudo engatando para baixo, né? Todos os time frames ainda estão caindo, mas no decorrer do dia pode mudar esse cenário. E por que eu falo isso? Porque no diário ela está em zona de suporte, tá, pessoal? Olha aqui, ó, média 34, zona de suporte, tendência de alta ainda, tendência de alta ainda, tá? Se a gente pôr aqui as nossas bandas, a gente pode observar claramente a tendência pura de alta, inclusive aqui no nosso indicador apontando com os dois fractais aí para cima. Então, muito interessante a posição da Prio para de repente fazer um day trade aí, tá? Então temos BIF, temos Prio, vamos ver se tem mais alguma aqui rapidamente para a própria Petrinha, né? A própria Petrinha também. Quer ver? Ah, no diário ela tá ruim? Sim, no diário ela tá ruim. 60 minutos não. Quer ver? 15 minutos a Petro, vamos ver se tem alguma coisa nos 15 minutos. Olha aqui os 15 minutos, pessoal. Olha como está esticado aqui esses 15 minutos, tá? Muito, muito esticado. Muito esticado, tá? Nós ainda temos aqui o fractal maior apontando para cima, acima da linha de 50. Tá? Então, a princípio, a gente ainda tem aqui uma consolidação. Isso enseja, possivelmente, um reteste aqui das bandas, tá, pessoal? Então, talvez seja interessante. É um trade bem mais arriscado do que os demais, mas talvez seja interessante aí, tá? Tem que estudar, né, pessoal? Tem que estudar. VEG também, ó. VEG também. Olha a VEG aqui, ó, já começando a fazer um zigue-zague ascendente, tá vendo? Temos aqui na VEG uma LTAzinha. Opa, peraí que traçou tudo errado aqui. Temos aqui na VEG uma LTAzinha aqui, dá até para se traçar um possível canal de alta aqui. Tá na fronteira inferior do canal, nosso indicador já está apontando para cima aqui no fractal maior. No fractal menor, desculpe, o fractal maior, embora esteja abaixo de 50, está bem próximo da linha de 50, então se começar a subir, amanhã mesmo ele já fica acima de 50, o fractal intermediário já está acima de 50, então é um trade interessante aí para a VEG, tá? No diário ela não está tão interessante, mas ela já tenta fazer aqui um fundo duplo, um W, e se ela formar esse W, pessoal, é bom mencionar que o alvo desse W é aqui em cima, tá? Então daria aí uma bela alta, vamos contar, por exemplo, do rompimento de hoje, de quase 20% para um risco aqui, ó, de 3,8, uma relação risco-retorno gritante, de interessante, né? Muito, muito interessante. Se a gente jogar aqui o gráfico das médias para vocês observarem, a gente vê que ainda não temos padrão no diário, tá? Talvez nos 90 minutos, ó, a gente já observa esse padrãozinho aqui que está mais evidente nos 15, né? Olha aqui nos 15, tá vendo? Então, de repente, por exemplo, se ela romper as três médias aqui, fazer um pullback na região delas. Então, são coisas que precisam ser estudadas. Eu estou só mencionando alguns ativos para vocês darem uma olhada. São ativos que podem ser interessantes. São ativos que, em tese, sofreram bastante no pregão de hoje, que, na minha concepção, não deveriam ter sofrido tanto.
e amanhã podem dar uma oportunidade aí para nós, tá? Então temos aí mais a VEG e, obviamente, né, ainda não fechou, faltam 10 minutinhos para fechar, mas se fechar dessa forma, o próprio índice futuro, tá, pessoal? Próprio índice futuro nessa região, para mim ele caiu bastante no dia de hoje, mais do que deveria nas condições atuais. Ele já vem perdendo aqui uma região de suporte, tudo, né? Mas não sei, ele caiu meio que reto aqui. Acho que falta um pouco de força para o índice futuro, tá? Estocástico lento já está apresentando aqui uma bela de uma divergência, né? A gente consegue observar aqui nesse ponto. Então, talvez também tenha que ficar atento aí para o índice futuro, beleza? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu já apresentei para vocês também os trades que eu fiz hoje, um videozinho um pouco mais curto, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, pessoal. Bom descanso, bons trades amanhã. Cautela, por favor, ok? E vamos que vamos. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.